Sejam bem-vindos ao programa Zine Negócios. Falou em verão, a gente tem sempre uma preocupação em comum. Vem aquela época de ano novo, que as pessoas fazem muitas promessas e sempre consta uma delas que é estar mais saudável. E para a gente entrar um pouco mais nessa informação, que é sempre importante para que a gente tenha qualidade de vida, longevidade e muito mais, hoje eu trago um bate-papo super especial com os fundadores da Fibratec, para a gente embarcar aí ao longo de 15 anos de trajetória, contando um pouco sobre como começou, quais são os planos para o futuro, como se diferenciar num mercado tão competitivo. Mas antes eu preciso fazer aqui alguns agradecimentos aos meus amigos da Albatross, distribuidora, que sempre nos fornecem aqui os deliciosos sucoprates para poder molhar nossa palavra aqui durante esse bate-papo, e também os nossos patrocinadores, Sicredi, que além de cuidar do seu dinheiro, cuida principalmente de você, com um grande diferencial do cooperativismo financeiro, onde você passa a ser tratado de uma maneira integral e com muito mais receptividade. E também a Delta Fiat, que são movidos pela paixão por veículos, por automóveis, e que tem uma equipe sempre disposta a procurar a melhor solução automotiva para você. E para eu poder também ter a melhor solução, eu trouxe para o meu lado Juliano Neri, da Primeira Classe, Marketing de Resultados. Seja muito bem-vindo à co-apresentação desse programa Zine Negócios de hoje. Alexandre, é uma honra estar aqui com você hoje apresentando esse programa, fazendo parte dessa mesa, com uma turma bem legal aí também, nossos convidados. Vamos falar sobre um tema super legal, que é a saúde, né? O bem-estar. Exatamente, saúde e bem-estar. Rogério Tasca, Michel Dornelas, por favor, se apresentem para nós. É um prazer, obrigado aí pelo convite, né? A gente está aí completando 15 anos de estrada, né? É um piscar de olhos, já estamos aqui nos 15 anos. Meu nome é, como você mesmo disse, Rogério Tasca Nunes, só que acabou que todo mundo chama de Tasca, Tasca para lá, Tasca para cá, aí ficou Rogério Tasca, essa abreviação aí, né? Sou educador físico de formação, né? Quase que toda a minha vida foi feita para virar professor, mas a veia empreendedora me pegou no meio do caminho, me tirou ali aquele objetivo de lecionar, né? E cheguei a fazer mestrado, comecei doutorado e abandonei para pegar esse sonho que era empreender, principalmente com pessoas tão especiais. Não é porque está aqui do meu lado e é meu sócio, nem o Eduardo que não está aqui, mas são realmente pessoas de alto nível. E transformar o nosso objetivo como educador físico, que é transformar a vida das pessoas em algo tangível, algo palpável, e levar isso ao máximo de pessoas possível com qualidade, que é, né, o nosso objetivo. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu, Rogério? Muito obrigado. Michel. Queria também agradecer o convite, né? Eu também como educador físico de Juiz de Fora, né, sendo formado aqui e ter tido a oportunidade de criar uma empresa junto com esses sócios, que na realidade a gente brinca e fala isso com muito, uma característica muito boa nossa, que a gente é amigo desde criança, na realidade, né, uma coisa que poucos sabem. A gente não se conheceu depois de formados, educadores, vamos abrir um negócio. Isso aconteceu também, mas a gente é amigo e estuda junto desde lá da 8ª série. A gente é de criança, amigos, estudamos juntos, fizemos faculdade, né? Aqui na UFJF, fizemos especialização juntos, toda a nossa trajetória, então pessoas com quem a gente realmente confia e tinham os mesmos ideais. E aí, tá hoje dentro de um programa de Juiz de Fora, falar sobre empreendedorismo em Juiz de Fora, sendo uma empresa criada e para atender pessoas daqui, não tem nada melhor. A gente fica muito feliz mesmo de poder contribuir. E qual foi o principal incômodo que levou vocês a empreenderem? Dentro do nosso setor, o principal incômodo eram as experiências que nós tínhamos como educador físico, tanto como cliente, como depois estagiando e trabalhando, onde a gente enxergava uma lacuna ali de trazer a atividade física como um hábito. Ela não é fácil de ser, esse hábito não é fácil de ser construído. Então, a gente via que tinha várias lacunas na experiência do cliente, efetivamente, que tornava isso mais difícil do que já é.
E aí a gente enxergava que com o nosso conhecimento e a nossa vontade de crescer e o que a gente acreditava e acredita até hoje no que a nossa profissão pode fazer, a gente falou, pô, a gente pode fazer melhor, a gente pode centrar isso na experiência do cliente e fazer com que eles adquiram realmente esse hábito que, antes de qualquer coisa, é o principal para que tenha-se os benefícios da atividade física, né? E aí vocês começam com esse desejo, uma reunião meio que informal, perceberam o mesmo incômodo em vocês 4? Como é que foi isso? Esse plano, na realidade, ele nasce individualmente na cabeça de cada um. Todo mundo incomodado com o mercado. É isso. A gente teve, né, e eu falo com isso com muita gratidão, que a gente teve lugares que a gente trabalhou, pessoas que a gente se conectou, que eram excelentes profissionais, que tinham princípios que eram muito relevantes para ajudar as pessoas a fazer atividade física. Mas é óbvio, quando você olha para um determinado problema, você enxerga soluções diferentes do outro. E a gente enxergava algumas soluções que não eram tão colocadas em prática, ou não faziam sentido para aquele lugar A, B, C que a gente tinha trabalhado. Então eu tinha minhas ideias, as ideias eram compartilhadas com o Rogério, com o Eduardo, com o Bambam, e em inúmeras conversas, inúmeras interseções, isso foi se concretizando, até que um determinado dia, num aniversário, eu me lembro disso, porque foi no aniversário do filho do Bambam, e essa conversa pegou força. Poxa, a gente podia olhar para esse projeto com mais afinco, vamos tornar ele realidade. E a partir daquele ali, o conjunto de processos para fazer isso acontecer foram muito difíceis, na realidade. Foi quase um ano. Né? Eu queria ter um parceiro como o Sicredi na época para poder ajudar a gente a impulsionar aqui. O fator financeiro era um fator que foi fundamental e muito limitante. Né? Não existia nenhum sócio investidor. O investimento foi feito, né, limpando o cofrinho do Michel, do Rogério, de todos os demais ali e apostando todas as fichas naquilo que a gente acreditava, no que era o diferencial. A gente costuma falar que a gente fez o melhor dentro das condições que nós tínhamos naquela ocasião. E, de fato, foi reconhecido como uma coisa percebida pela população que nos abraçou como sendo algo realmente diferente. Né? E isso possibilitou a gente crescer do jeito que a gente cresceu, esse reconhecimento. Foi até engraçado, porque a gente conversando e a gente olhando para trás, aí tem também aquele frescor, né, de você estar novo, você estar com muito hormônio na cabeça e sem medo, né? Porque a gente veio de uma experiência em Juiz de Fora, de uma empresa de fora, mas assim, que tinha 90% do que a gente acreditava ser o ideal para o que a gente via no nosso mercado. E ela não aguentou 4 anos na cidade. Então, você imagina você olhar para isso, os caras faziam 90% do que a gente imaginava e em 4 anos saíram fora daqui, né? Então é porque... Veio até o Rodrigo Santoro para a inauguração? Isso aí, você pescou aí, né? Um clássico. É um clássico. Então, e aí, olhar para isso hoje, né, com a cabeça de hoje, obviamente, a dificuldade de acesso a crédito, né, que com o Sicredi hoje não se tem, mas e também enxergando que um player top desse não conseguiu ficar na cidade em 4 anos, né, 4 anos, você vê que, querendo ou não, o quanto a gente acreditava que a gente junto poderia fazer diferente, acho que foi determinante mesmo diante de todos esses obstáculos aí, né? Com certeza. Ô, Rogério, e aí você tem esse contexto todo que vocês colocaram aí tão bem, e como é que foi essa primeira experiência aí em 2010, quando vocês finalmente inauguraram, abriram a academia, talvez sem a presença do Rodrigo Santoro, mas como foi o início de vocês aí, na primeira experiência que vocês tiveram em 2010? Bom, 2010 foi extremamente desafiador, assim. Eu, por exemplo, estava terminando o mestrado e abrindo a academia. Eu quase fiquei careca nessa época aí, porque era muito estresse, realmente. Eu não sei desse problema. Mas foi assim, ao mesmo tempo que era desafiador, foi muito gratificante, né? Porque a gente, naquela época, quando se falava em divulgação, em marketing, para a gente era só boca a boca, até porque a gente não tinha grana para investir nisso, né? E eu lembro que um dia antes da inauguração da unidade, não só nós estávamos dentro da unidade trabalhando mais de meia-noite, mas as nossas famílias também, mãe, namorada,
todo mundo. Não, todo mundo. Quem tinha algum predicado, conseguisse colocar um ventilador para funcionar. Tava dentro, né? Um piso Foi ali. Uma convocado. radiação entre amigos, né? Foi convocado. Quem sabia limpar bem os aparelhos, o chão e tal. Sabe, atender um telefone, que na época era importante, tava lá. Literalmente, a gente não saiu praticamente da unidade nas 24 horas que antecederam, né? E os nossos familiares deram muito apoio, assim. Não, e junto disso aí veio algo que foi transformador e tranquilizante ao mesmo tempo, porque assim, vimos com toda essa expectativa de vamos abrir, depositamos todas as nossas fichas ali, né? Nós depositamos e os familiares também depositaram, né? Eu sempre... Literalmente. Porque, né, tínhamos 20 e poucos anos, né, crédito zero, histórico zero, nada. O banco, né, a gente foi, não tínhamos todo o crédito para abrir, então pegamos uma quantia bem significativa e dentro desse processo não vai prestar para mim ou para o Rogério, né? Aí minha mãe, né, que sempre acreditou muito, né, na ideia de empreender e tal, ela colocou o apartamento, que é o apartamento que ela mora até hoje, o único bem que ela possui, colocou como garantia para a gente lá. E a gente pegou, eu me lembro de uma reunião assim, no dia que a gente ia assinar o contrato, né, de empréstimo. Aí eu me reuni, trouxe todo mundo, falei, gente, me lembro até hoje, era uma parcela de R$2.000 que a gente tinha que pagar durante mais de 3 anos. Falei, olha, esse negócio pode dar certo, ser um sucesso, mas também pode não dar, né? E isso pode, daqui a 6 meses, esse sonho vir a deixar de existir. Eu não quero nem saber. É 3 mil de cada um na minha mão aqui durante 4 anos, senão minha mãe fica sem o apartamento dela. Essa é a realidade. E foi bom, porque por causa disso a gente aprendeu e teve um senso de responsabilidade com aquele sonho ali que tinha que dar certo. Foi aí que nasceu o gestor, então? Exato, foi o início mesmo de uma pessoa que tinha que saber aplicar conhecimentos para se tornar um gestor, porque a gente não podia ser só força de trabalho, a gente tinha que continuar dando aula de personal, porque era a renda que, se necessária, a gente ia conseguir pagar e honrar a prestação e a despesa que a academia tinha. E não, isso tudo dava muito medo, né? Muita insegurança. Só que quando a gente abre, né? No primeiro dia, a gente ficou ali, a gente, né, por ser profissional, a gente conhecia muita gente, a gente frequentava várias academias e tudo, e como o Rogério falou, não houve marketing de verdade, nem existia muito, ou se falava sobre isso. Mas a gente, em um dia, a gente matriculou 220 pessoas. Uau. Tinha fila na porta, assim, e era tudo no papel, né? Aí eram umas fichas de cadastro desse tamanho que a gente ia só colocando. A pessoa assinava ali, não tinha como ler, cadastrar, não tinha nada. Aquele negócio assim, e aí a nossa equipe que também começou com a gente, foi uma equipe assim, brilhante, amigos, né? Se tornaram, a maior parte dos meus amigos que frequentam a minha casa são essas pessoas que trabalharam com a gente, né? Principalmente dessa primeira equipe aí, amigos de verdade. Pessoas Todo fantásticas. mundo fez o que podia e não podia para que aquele sonho desse certo, porque era um sonho comum ali, né? Não era um sonho só nosso. Eu só queria trazer um pouco de contexto, que vocês se apresentaram, mas eu queria que vocês apresentassem o Dudu e o Bambam, que são sócios Fibratec. Exato. O Dudu também, né, estudou com a gente desde, acho que... Criança mesmo. oitava Santa série, Catarina. né? A turma do Santa Catarina. E ele, além de ter estudado com a gente lá, fez faculdade e trabalhou também com a gente, principalmente nessa academia que era referência para a gente. Então, esse sonho começou a ser sonhado, todo mundo foi meio que junto mesmo, sabe? E o Bambam foi grande inspiração para nós 3 antes da gente abrir, porque ele foi meu primeiro professor dentro da academia, embora eu já tinha para mim que eu ia fazer educação física. Ele foi professor do Michel também na academia, que o Michel... Eu já falei isso para ele já em mais de uma oportunidade, que na realidade ele é o motivo pelo qual eu fui fazer educação física. Eu era aluno na academia na qual ele estagiava. E em dúvida ainda, né? Um adolescente praticamente, 17, 18 anos, para prestar vestibular, em dúvida do que eu iria prestar vestibular, se ia ser medicina, se ia ser educação física, estava muito em dúvida. E aí ele trocava muita ideia com ele, em termos assim, professor, é o melhor professor com quem eu já convivi até hoje. E aí ele me traz um livro,
né, de fisiologia do exercício, e me explicava, a gente conversava muito sobre isso, ele traz esse livro e fala, lê, né, você não vai entender muita coisa ainda, mas só para você ter uma ideia do que é a profissão. E ali ele pegou o gancho e eu escolhi, de fato, cursar Educação Física por causa desse movimento que ele fez. Eu não tive essa sorte, eu entrei pro cursinho almejando fazer medicina, até eu descobrir o que o médico faz. Sério? Sério, no meio do caminho, opa, deixa eu pivotar isso aqui que não dá para mim não. É legal, ter um tutor em qualquer momento da vida é muito, muito importante, né? Eu agradeço os tutores que eu tenho de família sobre empreendedorismo, eu sempre quis empreender, minha família é de comerciantes e tudo, então eu trabalho no comércio desde os 14 anos, né? E isso foi importante na minha trajetória. O Eduardo e o Bambam, o Eduardo continua na sociedade hoje atuando, mesmo não morando no Brasil, ele é atuante, né, dentro das funções da empresa normalmente. O Bambam, depois estava na segunda, indo para a terceira unidade, ele opta por não continuar na sociedade, seguir uma outra trajetória, mas é um amigo, um querido, uma pessoa que a gente idolatra como profissional, como pessoa. E que, de fato, foi quem sonhou mesmo isso tudo com a gente. A gente teve outras formatações de sociedade também. Né, só para a gente chegar nessa primeira, ela tinha um outro nome, né? Era Tecnofit? Tinha Tecnofit, o primeiro nome, né, na rua Santo Antônio, esquina com a Realberto. Entre a Realberto e Oscar Vidal. Isso aí. Foi a bombava ali, né, gente? Bombava. Foi esse número louco aí de 220 no primeiro dia, foi lá. Lá o número, assim, ainda bem, porque a gente fez plano de negócio um livro, né? E aí, pô, na hora que você olha depois o plano de negócio, você errou um monte de coisa. Inclusive, o seu pensamento era mais pessimista do que, né, o original, ainda bem, né? Então, você erra custos para baixo, mas você também erra a receita para baixo, ainda bem. Né? Isso aí. E, a partir daí, vieram outras sociedades, outras aventuras comerciais aí com outros parceiros de negócios. Exato. O que vocês rememoram nessa mesa agora? A gente, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi fazendo também aquisições e fusões, né? O nome Fibra nasce disso, né? Nasce da nossa primeira aquisição. A gente estava para montar uma unidade e aí surgiu uma oportunidade através de um consultor, né? Que o modelo da Fibra, uma das academias mais antigas e conceituadas de Juiz de Fora, estava procurando sócios. E aí a gente começou junto a estudar o negócio para ver se fazia sentido, a gente estudou, vimos que o negócio era interessante, só que eram 4 sócios do lado de lá, a gente já era 4 sócios do lado de cá, e o modelo de gestão era diferente. Então, a gente falou, olha, não nos interessamos pela sociedade, mas nos interessamos pela compra. Faz sentido? Faz, e mergulhamos nessa e compramos. E uma depois negociação extensa também. Foi. Muito E aí barriga. foi aí na realidade que nasce a Fibratec. Era a Tecnofit que estava comprando a academia Fibra, e aí com um trabalho com as agências que nos ajudavam e tal, que veio a Fibra fortes, né? Com o Tec da Tecnofit e virou a Fibratec, né? A união da inovação, que era o que a Tecnofit sempre trouxe, querendo trazer modalidades que não existiam no mercado, pelo menos não no nosso mercado regional, uma visão sobre a atividade física bem moderna, e a tradição de uma academia que já tinha 19 anos de mercado em Juiz de Fora, quando a gente adquiriu, e isso há 12 anos atrás. Né? E tem uma particularidade nesse ponto aí, porque assim, é lógico que as agências nos ajudaram, mas foi assim, um momento muito importante, porque vai a dica aí, né? Estou antecipando um pouco, mas no INPI, quando a gente deu a entrada para o registro de marcas e patentes, tinha um cara na nossa frente com o nome Tecnofit. Então, corria o risco da gente ter que abandonar o nome da marca que a gente estava fazendo há um bom tempo já. Então, quando a gente faz a fusão, foi oportuno para nós utilizar, obviamente, um nome como a Fibra, 19 anos de mercado, eu não ia
né, deixar isso de lado. E esse link da fibra com, né, que é a tradição com o Tech, que vinha da inovação do Tecnofit, virou a Fibra Tech, obviamente também pautado em quase que um acrônimo ali da Bodytech, né, que é uma outra marca que a gente chegou a trabalhar junto também. Então, assim, foi importante, e aí fica também a dica aqui, né? Tanto o domínio hoje de site, você tem que olhar, quanto a questão do NPI, que é nesse registro de marcas e patentes. Não deixa para depois, não, porque é algo o valor é tão pequeno para algo que você pode construir de um valor inestimável depois, que é a marca da sua empresa. É isso aí. É o que tem de mais valor, na verdade, é a tua marca. Exatamente. Rogério, e se for escalar agora aí, como que está hoje o panorama desses 15 anos? Quais são as marcas que vocês têm? Onde que vocês estão na cidade aí ou na região? Então, é interessante porque, como eu disse, como educador físico, o nosso grande sonho era transformar a vida do máximo de pessoas. Então, a partir do momento que a gente toma a decisão de fazer uma entrega de serviço diferenciada, isso vira posicionamento também. E com o posicionamento que a Fibra tem, a gente percebeu que não ia ser possível chegar no máximo de pessoas. Então, era necessária a criação de uma segunda marca ainda mais democrática para trazer essa realidade para pessoas que não teriam acesso à fibra, no caso a Fibratec. E a gente vinha maturando esse modelo há um bom tempo, mesmo antes de outros modelos chegarem aí no mercado, e quando da pandemia, a gente viu que era oportuno a gente lançar esse modelo, porque dentro da pandemia você vem a zero praticamente clientes, né? Então você já está no zero, vamos dizer assim, né? E também olhando o impacto econômico que a pandemia traria, muita gente ia reduzir a sua capacidade financeira. Teria condições de investir, né? Isso, e aí você excluiria mais pessoas ainda do nosso objetivo, que era atingir o máximo de pessoas possível. A partir desse momento, a gente decide lançar a Move for You, né? Que é uma academia jovem, extremamente dinâmica, de atendimento ágil, muito, né, com excelente localização e uma infraestrutura excelente, né, para atender a esse cliente que quer achar um custo-benefício que caiba ali no bolso dele, mas quer ter uma experiência mínima ali. Ele também não, muita gente não aceita a experiência pobre em serviço propriamente dito. A gente buscou cada vez mais exigentes, a gente buscou com a Move trazer a infra, mas trazer também o mínimo de serviço agregado, né? E a gente usa muita tecnologia para poder oferecer isso, né? Ela traz um mix que é mais moderno, que é mais ágil, traz praticamente toda uma infraestrutura de uma grande academia, mas faz algumas escolhas, principalmente tecnológicas, que impactam, né, no custo operacional e possibilitam, então, que a gente consiga refletir isso na mensalidade, né? Então, tornando Traz mais alguns acessível. exemplos. Eu conheço, mas o público talvez possa não conhecer. Traz alguns exemplos para nós dessas mudanças. Olha, uso de energia fotovoltaica, por exemplo, começa a impactar. O tipo de climatização, ao invés da climatização tradicional de ar-condicionado, tipo de climatização esportiva. Ela é mais caro na implantação, mas ela é menos onerosa no custo energético mensal. Legal. Então, custa mais para criar aquele processo, mas torna a operação mês a mês menor. Uso de papel toalha, né? Usa por secadores automatizados. O mix de aulas, né? Uma academia, ela funciona em horários de pico, né? Um grupo de pessoas, na sua grande maioria, elege o período da manhã, por exemplo, como o horário ideal, depois o horário da noite. Isso é em qualquer modelo de academia. Tá. Só que você opta por montar a sua grade de aulas olhando exatamente para o que a gente chama de fluxograma. Isso. Então, determinados horários que tinham baixo fluxograma não permitiam, né, num modelo como esse, ter uma aula coletiva. A gente busca no mercado o que há de mais moderno hoje, internacionalmente, com provedores de aula virtual online. Então, tem uma aula, tem os momentos que a gente fala que a gente tem a aula show, que o professor está lá ministrando a aula, e em outros momentos tem um telão que está projetando a aula gravada
de spinning, de dança, de yoga, num momento que não é um momento de pico, um momento que provavelmente ficaria inviável para esse modelo de negócio ter um professor ali presencialmente, a gente institui a aula virtual. E expande a possibilidade do cliente. O cliente tem acesso à aula e ela funciona também como uma percepção nossa de mercado de mudança. Já aconteceu isso. A gente estabelece um determinado horário para aula virtual, imaginando que tem baixa procura para aquele horário. Mas vamos colocar, uma vez que os clientes gostam, começam a frequentar, aquele horário começa a encher e vê que está fazendo sentido para as pessoas, a gente torna aquele horário um horário de aula presencial. E aí isso permite fazer novas tentativas, né? Explorar novas E aí, a partir formas. dessas iniciativas, vocês conseguem reduzir o custo mensal Exato. para poder trazer isso para o futuro aluno, para o aluno atual, Isso aí. com uma A gente- mensalidade mais enxuta. A gente conseguiu Isso. reduzir praticamente 50% do valor da mensalidade, né, do que era o modelo anterior na academia que operava, que era o mesmo endereço. A gente fez uma Com mudança o mesmo ali. padrão de qualidade Exato. dos aparelhos, né, da Sim. limpeza. Apesar de ser natural que e essa academia ela vai ser mais cheia do que uma academia chamada de Prime, vamos dizer assim, a gente procura estar o tempo inteiro em expansão, né? Isso aconteceu agora na unidade do Alameda. A gente adquiriu mais meio andar embaixo, aumentamos a academia em mais 350 metros, justamente porque eu sei que vai ter mais gente até para a conta fechar, porém, à medida que isso sufoca o nosso modelo, a gente reinveste, reajusta para trazer aquele conforto ali para o cliente também. Isso o tempo todo, né? Isso não para, na O verdade. tempo todo. Eterno, O né? tempo todo. A gente, acho que todo mundo que empreende, né, tem que ser adepto à mudança. Ela não pode ter medo da mudança, porque isso vai ser necessário. São quantas inúmeras unidades vezes. Move For You hoje? Duas. Duas. E 3 unidades Fibratec. Tá. Onde as unidades Move For You estão? No Shopping Alameda e no Shopping Jardim Norte. E as unidades Fibratec estão onde? Hoje no Shopping Espásio e no centro na Rua Oscar Vidal. E a nossa primeira unidade fora de Juiz de Fora foi inaugurada no final do ano passado. Em setembro do ano passado, a gente inaugurou em Ubá. Em Ubá. E lançamos a primeira unidade fora de Juiz de Fora. E como foi chegar no novo mercado, como no caso de Ubá, né? Vocês E eu são queria saber por que Ubá. porque eu fui genuinamente daqui, né? A academia, né? Como vocês colocaram no início. E vocês foram para Ubá. Como é que foi a implantação lá e como que é, né? Exatamente, Por que essa escolheram, escolha. né? A gente tinha uma série de características, que são as características às quais a gente continua a olhar para... A gente sim quer expandir para outros mercados que não só Juiz de Fora, né? A gente quer continuar a crescer. E aí, seja de demográfico, seja de características da população, o bar fazia sentido para uma série deles, né? Batia com vários indicadores que a gente tinha como características para abrir para existir uma unidade, seja ela Fibratec ou Move, que existir as duas marcas hoje traz essas possibilidades quase infinitas para a gente. Sendo assim, a gente olhou e a gente queria uma cidade que ficasse no máximo ali uns 100 quilômetros da gente, porque Desafio da gestão a gente tem que estar próximo, né, à distância, mas não pode ser tão distante assim, que eu preciso estar presente, eu preciso descobrir quais são as dificuldades de não estar ali no dia a dia. E, ao mesmo tempo, Ubá era uma cidade que já existia conhecimento sobre frequência, né? Da minha parte, da parte do Eduardo também, tanto a minha esposa quanto a esposa dele, são de Ubá, então, né, já frequentamos lá a cidade inúmeras vezes, então conhecia a cidade, conhecia um pouco das pessoas, já tinha um certo relacionamento na cidade. Foi maturando. E isso foi amadurecendo, e aconteceu de lá o interesse aumentar, o ponto adequado surgiu. Aconteceu, né? Isso é sempre muito bem-vindo. Nós aqui em Juiz de Fora também tínhamos muitos clientes que vinham de Ubá para estudar aqui e treinavam aqui com a gente. Tanto é que nas pesquisas de mercado lá, a gente viu muita gente nas academias de lá com a camisa da Fibratec treinando, né? O que nos fez, inclusive, definir qual modelo iria para Ubá. Transcendia, né? Porque, à medida que eu entro lá em Ubá, em outras academias, e vejo a pessoa treinando com a camisa da Fibratec, aquilo já mostra que a marca é muito conhecida lá. Então, isso facilitou a nossa tomada de decisão de qual modelo iria para Ubá também. Perfeito. E como que o público ubaense recebeu essa novidade?
superando nossas expectativas, na realidade. Mais de 200 inscritos? Foi. No papel, sem assinar nada? Não, foi agora já com um pouco mais de tecnologia, já existia pré-venda, né? Mas a gente estabeleceu já na unidade Oscar Vidal, o lançamento dela já foi assim. A forma do cara realmente se inscrever, mas a academia não existia para ele pisar lá dentro. Ele não foi lá, viu, é isso que eu estou comprando. Não, ele compra sem conhecer. Né, ele compra baseado no conhecimento que ele tem sobre a marca, né, a confiança. Isso foi um grande atestado de confiança, né, do que a gente construiu como marca. A gente inaugura lá com o número certo, você lembra? Com exatidão? Eu lembro na questão da pré-venda, só da pré-venda mesmo. Foram 800. Olha, 800 alunos sem mais que os 200 aí. Portas fechadas, de portas fechadas. Que era realmente, foi a maior parte de todas as matrículas, né? Tem estratégias de marketing envolvido, uma equipe que sabe trabalhar muito bem no online, mas superou muito. E ao abrir, né, o que foi uma surpresa muito grande para a gente, os frequentadores, né, esses primeiros 800 que entraram lá e acreditaram antes de ver, ficaram surpreendidos com o que a gente trouxe. Né? O padrão de academia que a gente decidiu implantar lá, os cuidados, né, e o trabalho das pessoas que estão lá no dia a dia, o rigor e o tipo de excelência que está sendo feito lá, o time que montamos, foi muito bem aceito. Foi visto como uma coisa muito diferente do que era ofertado antes, e aí o número continuou a subir. A gente tem, né, estratégias de metrificar o nível de satisfação do aluno, e o nível de satisfação só aumenta. A gente não é perfeito, né? A gente tem muita coisa para corrigir, tem muita coisa para escutar do aluno e endereçar. O mercado é ligeiramente diferente, então tem características que precisam ser ouvidas e modificadas. Mas pela resposta, pelo feedback das pessoas, a gente está acertando bem mais do que errando. A gente monitora o NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é a rede de promotores da sua marca, para ver a fidelidade do cliente e entender se a experiência está adequada ao que ele espera. E aí, hoje, eu estava olhando esse número, a gente bateu 87 de NPS. Uau. Né? Então, assim, por mais que essa métrica no Brasil ela tende a ser superestimada, porque o brasileiro ele anseia por um bom atendimento, ele anseia por uma boa experiência, então ele acaba, quando tem, ele joga lá em cima. Quem conhece o NPS sabe que você atingir 75, que é o ponto de excelência, já é assim, um feito. Né? Então, nós batemos 87, eu estava dando esse feedback também para o time, muito feliz, e levando um modelo que tinha vários detalhes dentro da cidade que foi inovador. E que, ao mesmo tempo que é inovação, é desafio, porque será que esses detalhes, como a cobrança, por exemplo, somente pelo cartão, vai encaixar dentro da cidade? Os planos anuais, né? Será que vai encaixar dentro da cidade? A montagem do programa todo em app, né? Todo mundo treinando com celular, vai encaixar dentro da cidade? Né? Então, uma série de inovações, né? As avaliações de bioimpedância, será que vai encaixar dentro da cidade? Então, assim, várias inovações. O modelo que é All Inclusive, né? Que é um modelo onde você paga uma mensalidade e tem acesso a todas as experiências da Fibratec. Não só a sala de musculação com seus professores, que são excelentes, mas também as experiências que são exclusivas nossas, como o Bootcamp, né? Como o Strong, que está bombando lá em Ubá, e as outras aulas também que a gente oferece, o Spin e várias modalidades de aula coletiva. Então, também era um modelo que para Ubá era diferente. Uhum. Então, a gente acreditou muito no nosso modelo e, obviamente, fomos testar ele fora de Juiz de Fora. A gente é muito caseiro, né? Demoramos 15 anos para dar esse passinho para fora. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que você pisa fora, você também quer aumentar os seus passos. Né? Então, foi muito bom. Está sendo muito enriquecedora essa experiência. Pessoal, estou vendo vocês falarem muitos jargões aí de gestão. E dá para ver, né, que vocês, com a formação de educadores físicos, né, se tornaram empreendedores.
Como é que vocês dividem as tarefas dentro da gestão aí, né? Cada um cuida de uma área específica. Como que vocês fazem esse trabalho, essa gestão aí de vocês entre os 3 sócios aí da empresa? Qual que é o superpoder de cada um? A gente já dividiu de inúmeras maneiras, né? Eu falei que a gente tem que gostar de mudança, e a gente gosta muito de mudança, então, durante momentos ali, isso foi mudando. Hoje a gente tem uma formatação no qual a gente percebeu que é a ideal, tem funcionado, mas nada impede que ela venha mudar daqui a alguns anos, e a gente entende que mudança é para o bem. Inclusive, se amanhã ou depois a gente tiver que estar fora, só como conselho também, a gente não... Porque é saber se adaptar, até para encontrar alguém que é mais capaz que você para operar apego, determinada, não tem que ter apego. Quem é o melhor qualificado? É óbvio que a gente teve que buscar conhecimento para poder fazer uma determinada coisa. E hoje, essas coisas que a gente faz, é exatamente onde que cada um já existe há vários anos, esse nível e cubo de competências e responsabilidades. Então, cada um faz uma coisa já há alguns anos e buscou conhecimento. Então, o Michel fica responsável pela parte comercial e expansão, né? Então, pensou em uma unidade nova, acha que cabe um dos nossos modelos, pode falar comigo e a gente vai botar esse sonho lá, com certeza a gente vai fazer caber. Os corretores de plantão, então, com bons pontos em Juiz de Fora e região. Procurar Michel. Pode procurar. Então, tanto na expansão quanto na parte comercial, né? As atividades que acontecem tanto na dinâmica do dia a dia, como estratégias comerciais, os nossos objetivos e estratégias para poder fazer a apresentação e o mix dos nossos serviços e produtos, essa estratégia e treinamento da equipe fica comigo. O Rogério cuida da operação, né, como um todo ali, desde a parte do RH, da equipe, de como fazer o negócio ficar de pé de verdade. Ele faz todas essas interseções e cuida também do marketing, algo que ele vem se especializando aí, sabe, de uns termos, né, que todo... Vai falar marqueteiro, mas acaba ficando meio pejorativo, né? Todo dia inventa um novo, né? Todos os milhões de termos em inglês que existe para poder diferenciar e está buscando incessantemente conhecimento sobre isso, né? E cuida da operação como um todo, com toda a equipe. E a gente tem vários líderes também, que são subordinados a ele, que ajudam a gente realmente a colocar isso em prática. E o Eduardo cuida da parte administrativa e financeira, né? Que põe, então, toda essa parte de back-office para funcionar, de fato, contratos, infra, que trabalha nos bastidores, vamos colocar assim, né? E por isso até que funciona muito bem, né? Ele mesmo não morando hoje aqui em Juiz de Fora, mas ele consegue, né, com habilidade, tomar conta de todo o departamento. Só não pode depender do Eduardo de meio-dia às 2. Tem uma mudança de fuso aí que complica um pouquinho. O espanhol, ele dorme depois do... A siesta. Não, mas ele se vira, ele tem que entrar no fuso de cá. Ele não entra na siesta, não. Mas o fuso foi complexo para a gente, complexo. 5 horas de diferença, né? Hoje, somando todas as unidades, nós estamos falando em quantos colaboradores, gente? Quase 200. É gente pra caramba, hein? É gente pra caramba. E o bacana que eu achei das iniciativas de vocês, dentre as várias que eu já tive a oportunidade de acompanhar de perto, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre como ela surgiu. É o colégio, o Fribatec College, né? Que vocês trazem sempre alguém capacitado para dar aula, e é algo que eu tenho visto, que eu tenho ouvido muito nessa mesa, quando eu trago convidados para cá. Quase todas as empresas que eu tenho trazido, elas têm conseguido criar um spin-off delas mesmas através da educação. Uma universidade corporativa. Uma universidade corporativa. Né? Exato. Ou para dentro ou para fora. Exatamente. Né? E eu queria saber como que vocês perceberam isso, qual foi a primeira iniciativa e quando se torna um projeto de fato. Desde a Tecnofit, a gente já começou com o Tecnofit College, né? Os 3 professores de educação física, o Michel foi monitor de musculação, depois passou, ele que me passou a monitoria na época, e eu entrei em tudo quanto é grupo de estudo, e eu tinha essa veia muito acadêmica também, o Dudu também sempre gostou muito de treinamento, nós fomos fazer pós-graduação no fundão juntos, em treinamentos todos esportivos. CDFs. Todo mundo CDF. Esse é verdade. Basicamente é isso aí.
E a gente acreditava muito no poder, até hoje, né? Isso é uma veia forte nossa, é um valor forte, que é a humildade, para saber que a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo. E a gente acreditava no poder da educação continuada. Ao identificar os egressos, como eles chegavam para nós, né, as pessoas saem da faculdade, entram no mercado, muitas vezes perdidas. A gente tinha um tempo muito longo para preparar ele para ficar dentro do que a gente imaginava que tinha que ficar, para ele render junto conosco. E como a gente tinha muita parceria com grandes professores, a gente iniciou com grupos de estudo, né? Esses grupos de estudos eram ministrados desde a parte técnica até a parte comportamental também, né? Inclusive liderança. O Michel chegou a liderar um projeto que era liderança de alto impacto dentro da Fibratec. E essa continuidade fez com que a gente atraísse grandes talentos. Então, à medida que as pessoas foram identificando que a gente se preocupava com a formação continuada, desde o estágio as pessoas passaram a procurar a gente como referência. E aí eu já conseguia, desde o estágio, vir desenvolvendo um cubo de competências e habilidades que não eram somente o técnico que a universidade preparava, mas também o cubo de competências que a gente chama hoje de soft skills, né? Com capacidade de tomada de decisão, liderança, responsabilidade, autorresponsabilidade e por aí vai. Então, isso era uma veia muito forte nossa e até hoje, né? O Fibratec College ele continua de vento em polpa aí. Hoje a gente, pelo menos 4 eventos no ano a gente está fazendo maior. E a gente trouxe isso não só para a Fibratec, mas para o mercado. Por quê? A partir do momento que eu trago nomes até de fora e consigo trazer e viabilizar isso a R$50 ou R$100, porque custa R$50 para o estagiário e R$100 para um profissional formado. Eu faço com que todos os outros profissionais de fora ou estagiários de outras academias tenham acesso também a esse conhecimento. Com isso, é como se a gente devolvesse para o mercado inteiro melhores profissionais. O que, ao nosso ver, faz sentido por subir o nível do mercado e aí o setor como um todo se desenvolve, né? Isso aí. Bom, a gente está aí com vocês com 15 anos aí de mercado. Fala um pouquinho sobre o mercado, sobre as tendências aí. A gente tem observado que tem crescido bastante o interesse pelo bem-estar atualmente, né? Preocupações com saúde, estética. E como que entra essa questão aí para vocês que fazem a gestão de academias aí? Como que vocês percebem isso? Tem aumentado realmente o mercado de pessoas ativas participando das academias aí? O nosso modelo de negócio, né, o propósito pelo qual a gente criou essa academia, ela nunca foi muito voltada para a estética, de fato. Né? As lacunas que a gente buscava preencher era exatamente, a gente está falando de 15 anos atrás, as lacunas que não eram preenchidas tão facilmente para quem buscava estética, porque era o público mais jovem que buscava academia de uma maneira mais genérica. Projeto Verão. Projeto Verão, exatamente. Ponto. A gente Projeto não fez Carnaval. isso. A gente não fez isso, a gente não faz até hoje. Com certeza, existe parte do nosso público que nos procura querendo objetivos estéticos de curto prazo. Então, a gente continua com isso faz parte. Só que a gente nunca foi um modelo de negócio muito voltado para este cliente final. Então, a gente, por causa disso, já teve vários programas dedicados à saúde e qualidade de vida. Então, a gente já é reconhecido, independente da marca, por ser uma academia que buscava isso, saúde e qualidade de vida. E o mercado como um todo vem se desenvolvendo muito mais nessa direção do que na direção da estética, né? Foi reforçado num pós-pandemia muito forte, mas não existe, né? Hoje eu te desafio a encontrar uma pessoa que fale atividade física não faz bem, né? Fazer musculação eu percebo, Michel, não faz se bem. me permite fazer um acréscimo aí que a musculação ela se tornou o santo grau da longevidade. Exatamente. É isso que a gente estava conversando. O aeróbico, ele é excepcional, principalmente, eu acho que para a mente.
né? É um momento ali onde a sua capacidade está sendo colocada à prova, você não consegue pensar tanto em conta para pagar. Esquece os boletos. Né? Você pensa só em continuar vivo. Faz muito bem, aquele suador todo. Agora, a musculação, ela, até trazendo um pouco, né, que a gente estava falando sobre o Sicredi aqui, ela se tornou uma instituição bancária cooperativista de si próprio. Você tem que fazer Perfeita uma analogia. poupança muscular para você ter uma longevidade e não se lascar quando a velhice chegar, quando, com sorte, você alcançar aí uma 80, 90 anos, né? Enfim, com sorte também com a medicina ajudando muito. Sim. Então, cara, eu vejo muito essa mudança de chave Exato. com a musculação. Tipo, ela deixou de ser o hashtag tá pago para o hashtag tô vivo e tô bem, sem dores. E eu acho que é um belo momento para vocês. Né? Isso mudou também a forma como os professores, né, prescreviam, como os professores encaravam, como os professores sabiam. A gente já sempre trabalhou isso muito nas nossas disso, reuniões, né? Mas isso mudou como um discurso do mercado. O mercado mudou o discurso e aí passou-se a respeitar a individualidade biológica para prescrever, porque a musculação ela realmente é muito benéfica, seja para você, um indivíduo de 18 anos que está se preparando para o carnaval daqui a 4 semanas, como você que está se preparando, independente da idade, para fazer a sua poupança e ter uma atividade saudável para brincar com seus netos. Ou deseja viajar e curtir suas viagens sem moderação. Isso. Assim. Então, tanto em objetivos, né, fisiológicos, quanto mentais ou psicossociais, é irrefutável qual isso é importante hoje. E a medicina apoia muito isso. Então, se você for em qualquer especialista, pode estar tudo bem com você, né? Os exames estão perfeitos. Ele vai perguntar sobre sua realidade e nível de atividade física e se você não estiver ativo regularmente, você vai sair lá com uma recomendação. A musculação sendo um carro-chefe hoje dentro dessas recomendações, pensando nisso. Então, realmente é um momento muito próspero. Por causa disso também, o número de praticantes vem aumentando. Né? A gente vê um aumento, sim, real em termos de número de praticantes. Em todas as idades? Em todas as idades. Em todas as idades. Aumentou bastante o público jovem, é meio surpreendente, no pós-pandemia. Público ainda mais jovem, né? De 14 anos e tal, num pós-pandemia, que a gente ia encontrar no pós-pandemia, talvez uma identificação ainda mais com pessoas mais velhas, que foram, né, mais acometidas com todo esse cenário, mas não só. O que foi surpreendente foi também a galera ainda mais jovem fazendo atividade física na musculação. Bacana. Com regularidade. E aí a gente hoje encontra um mercado em ascensão, é fato, né? Com o número de praticantes crescendo, mas a gente, na realidade, a gente não tem um número muito significativo ainda, como população, né? A gente tem um número de praticantes ainda limitado, porque a gente olha para a população como um todo do Brasil, a gente, por questões principalmente financeiras e também culturais, é limitado o acesso à atividade física. A gente tem a população ainda muito, de uma maneira genérica, preocupada com a subsistência. Então, fica ainda para muitos como uma coisa que é supérfluo, né? Que eu não vou gastar com isso, eu pago primeiro aluguel, alimentação, e se sobrar eu faço atividade física. E aí, se sobrar, fica para o mês que vem, para o ano que vem, e assim vai. A gente é o 10º país em número de praticantes no mundo. É mesmo? Só que a gente é o 2º em número de locais e estabelecimentos para fazer atividade física orientada. Então, a gente, na realidade, a gente tem muitos clubes, né? A gente ainda tem uma capacidade de crescimento dentro desses próprios clubes de frequentadores. Se eu tenho segundo maior número de clubes, seria normal de ter um segundo maior número de praticantes. A gente ainda não, a gente ainda tem uma rampa grande para subir. Mas, em compensação,
está subindo com qualidade, né? Todo mundo, não só a gente, está tentando fazer um trabalho melhor, o mercado está sendo próspero, né? E as pessoas estão se envolvendo. Em Juiz de Fora existe uma associação de academias, né? Um conjunto de empresas que buscaram o associativismo para poder fomentar um mercado mais próspero, para ofertar, né, conhecimento para os profissionais que fazem parte dessas academias que são credenciadas. Né, as empresas. Isso, o Rogério é vice-presidente da CAD, não é? Isso. O Michel foi presidente durante 2 mandatos direto? Foi. Eu fui fundador, porque a gente tem um relacionamento muito bom, né, praticamente com todas as academias. E na ocasião, a gente tinha pouco tempo ainda de academia, né, e por ter sido personal e tal, eu bati na porta mesmo de cada um, porque as queixas eram iguais, né, e todo mundo queria fazer o mercado crescer. Reunimos um grupo bacana de pessoas que queriam e discursavam a mesma coisa e decidimos, como eu fui essa pessoa que movimentou, acabei por coincidência sendo o primeiro presidente, mas depois de mim vieram pessoas excepcionais aí, que fizeram um trabalho muito importante. O Diego, né, da Activa, fez um trabalho excepcional durante o período da pandemia, que nós, impedidos de funcionar, em um período de 12 meses, a gente ficou 7 meses de portas fechadas. E ele brigou ativamente para poder manter a gente aberto, respeitando regras, etc., mas brigando porque a atividade física era importante, inclusive naquele momento, né? E ele foi uma pessoa que discursou e brigou ativamente nos meios políticos para poder fazer isso acontecer. A comunidade de Juiz de Fora é bem ativa nesse sentido. Assim, e eu queria saber de vocês aonde e como vocês buscam as tendências para oferecer aos alunos, né? Aqui eu e Juliano, a gente pode falar que, do ponto de vista do marketing digital, tem o RD Summit, Exatamente. tem vários eventos aí. A gente sempre está à procura, né? No Brasil todo sempre tem eventos muito interessantes em cada área. Exato. E vocês? E na área de vocês, como são esses eventos? O que vocês frequentam? Qual água limpa que vocês vão beber primeiro? A gente vai todo ano na IRSA Brasil Fitness, que agora até mudou de nome, mas é um evento internacional. Normalmente trazem-se players de academias de fora também para falar sobre gestão. Ele vai desde a gestão até a parte técnica hoje, né, junta todo mundo. Outro evento que está crescendo muito, inclusive está se juntando às vezes em determinado momento com a IRSA para falar de bem-estar, é o Arnold, né? Então cresceu demais a conta. Então o proprietário desse evento, que é a IRSA, e a proprietária do Arnold se juntaram para fazer um mega evento de bem-estar, né? Juntando as duas casas ali. Então a gente está lá todo ano fazendo curso de gestão, levando a liderança para fazer curso de gestão, conversando com os principais fornecedores, entendendo as tendências de mercado. Só que quando chega aqui no Brasil, normalmente a gente já está brifado, né? A gente também aproveita as próprias redes sociais e inclusive o Google Trends, buscando tendências do que as pessoas estão buscando dentro do nosso universo e busca dentro das redes sociais também referências mundiais, né? Academias no Reino Unido, por exemplo, que dentro de uma mesma rua você tem 3, 4 modelos diferentes de negócio dentro do nosso negócio. Então, que começa a se especializar e a gente tenta trazer essas inovações para cá. Uma mesma marca na mesma rua, é isso? São academias diferentes, só que os modelos, como eles oferecem atividade física, são completamente distintos. E isso... Tudo de uma mesma rede? Não, redes diferentes, mas pode acontecer de redes... Vai nichando. Isso aí. Legal. Da mesma rede, na mesma rua, dependendo se ela for muito boa, ter 2 modelos diferentes de negócio também. Então, a gente está sempre buscando, né, puxar lá na fonte. E, além disso, a troca de ideias com outros gestores que a gente faz contato também nos alimenta muito, assim. Porque, apesar de ter um mundo competitivo aí fora e cada vez mais competitivo, os gestores normalmente são abertos, né, a trocar ideias, né, a falar sobre seus negócios, a falar sobre indicadores, a falar sobre novidades. E na IRSA a gente acaba construindo muito disso também. Então, é o principal local onde a gente busca.
Embora hoje a gente quer começar a buscar fora também. Esse evento ele acontece também normalmente nos Estados Unidos. Tem um outro evento grande que acontece na Alemanha que chama FIBO, que a gente está de olho nele também para ir lá fazer a visitação. Mas para inovar mesmo, a gente começou também a pensar em ir em outros eventos que não tem diretamente a ver com o mercado fitness, mas tem a ver com a experiência do cliente ou tem a ver com algo que eu possa implementar dentro do meu negócio. Né? O RD Summit, por exemplo, nós já fomos mais de uma vez para entender as tendências do digital, as tendências do marketing, trazer isso para o comercial, conversar com o marketing e a gente implementar e estar inovando em termos comerciais, em termos de experiência do cliente. Tem eventos também de experiência do cliente hoje aí que a gente faz parte, né? Numa delas eu tive a oportunidade de ter Mercado Livre, o senhor do Nubank, todo mundo junto, eram poucas pessoas, foi no Rio de Janeiro, foi num teatro, depois rolou de trocar ideia diretamente com os caras, então assim, foi fantástico para a gente, foi de lá que a gente trouxe o NPS, né? A gente foi a primeira, mais uma inovação, a primeira academia com certeza a trazer NPS. Lá atrás eu tentei, inclusive, desenvolver um software de NPS que na época não existia, para a gente trazer isso. Então, a gente não só está buscando beber a água na fonte diretamente, mas também de outros pontos que possam abrir nossa cabeça para trazer essas inovações. Facilitadores de insights, né? Isso aí. E o que a gente pode esperar agora para esse ano de 2025? Era isso que eu ia perguntar, porque já que a gente... Eu estava lendo aqui. Porque a gente está A bola de cristal aí. O responsável pela expansão aqui, né? O responsável pela expansão está aqui à nossa frente. O que a gente pode esperar para esses 15 anos, né? Esse ano de 2025? A gente fez um trabalho forte de olhar para dentro, né? Então a gente está olhando para as unidades, está olhando o que pode ser modificado, o que pode ser melhorado. Então a gente está focado, né, em olhar para as unidades que estão bem, que estão prósperas e fazer um upgrade em todas elas, né? Trazendo, né, inovação, trazendo os pilares que são fortes para a gente, garantindo que eles estão existentes nas unidades que já estão abertas. Porque senão a gente acaba ficando com a cabeça muito olhando para fora, olhando para frente e esquece de olhar para o que já existe. Então a gente bateu isso forte para a gente agora, falou, não, realmente a gente precisa ter tanta atenção quanto olhar para novas unidades, olhar para que existem, e a gente está modelando isso tudo para colocar isso em prática, mas isso não conflita com a nova abertura de novas unidades. Então, a gente sim tem a expectativa de abrir novas unidades em 2025. Ainda não posso soltar Spoiler. E o spoiler? O spoiler. Mas... Em Juiz de Fora? Tanto em Juiz de Fora quanto fora. Né? A gente tem projetos que estão aí praticamente prontos para serem divulgados. A vontade do Rogério de falar. Olha, não pode. Hein? Isso não prejudica, né? Isso não prejudica. Mas é aquilo, né, Alexandre? Se for revelar, quando for revelar, tem que revelar para o Zine primeiro, né? E claro, claro. Com certeza, puro exclusivo, né? Não, com certeza a gente volta aqui para poder falar, com certeza. Muito bom, muito bom. Vamos para as perguntas cretinas? Eu creio que é o momento ideal. Não é? Então vamos lá. Só se for agora. Falhou, está falhado. Não se falha mais nisso. Qual o maior erro que a Fibratec, enquanto pessoa jurídica, cometeu e como que ela lidou com isso? Tem vários, né? Para falar tem vários, porque para chegar, acho que a gente chegou realmente errando. Mas um que eu acho que eu vou falar dele, principalmente, eu acho que serve como conselho, né? Localização é o negócio mais importante para a abertura de um negócio. A gente fala, né, que sucesso e comemora 15 anos, estamos com X unidades e tal, mas a gente já fechou 2 unidades. Já existiram 2 unidades que não existem mais. E eu atribuo... Uma na Engenheiro Gentil. E ali era o CrossFit, quando a gente fez a fusão. Aí a gente fez... Aí ele foi uma adesão de uma outra marca, que era a Vida Ativa, no período que a gente andou junto. No Shopping Independência, que ficava no estúdio ali, no estacionamento. Isso, no estacionamento.
E na Tiradentes, a antiga Actrum, que foi uma academia que a gente adquiriu também, operamos ela durante alguns anos, naquele mesmo ponto, e era academia convencional, e decidimos fechar também a operação. E em todos esses, né, caminhos aí, o que tomou, foi fundamental, né, na tomada nossa de decisão, foi, nesses casos, quase todos eles atribuídos a uma escolha de ponto muito preliminar, olhando para variáveis com uma certa empatia pessoal, para poder abrir aqui, seja um desejo, seja um emocional com relação ao modelo de negócio. Então, ter uma localização que respeite o que o negócio precisa para poder ser próspero. E você olhe para aquilo ali e baseie aquilo em cima de dados, não só sentimento. Eu acho que é fundamental, algo que a gente errou, né? Porque a gente abriu, ou seja, um determinado negócio, ou um modelo de negócio, ou até mesmo a localização, porque um dia sonhei em ter academia ali, eu acho que aquele ali vai dar muito certo, esse modelo de negócio eu adoro praticar, e etc. Não coloque tanta emoção. Tem que ter emoção, porque senão você nem encara. Mas valide a emoção com uma série de indicadores e é um que não dá para errar. A localização não dá para errar. Outros você consegue consertar. Ao errar, você conserta. Pô, errei isso aqui, você vai... Como que você corrige a localização? Só fechando e abrindo em outro lugar. Então, não tem como consertar se você errar. Tem um que pode ser muito cruel, assim, que vale o que está escrito. E aí eu vi o Abílio Diniz falando sobre isso agora, sobre a experiência que ele teve lá antes dele nos deixar, obviamente. E agora você até me assustou. Falei, rapaz, além de tudo ele eu vi que você ficou tenso ali, calma. Mas como? E aí, vale o que está escrito. O que quer dizer isso? Não acredite em nada que é dito se não tiver no papel. Porque depois as coisas mudam para uns como não mudam para outros e você pode botar o seu negócio à bancarrota por conta de ter acreditado no famoso fio do bigode. Então, não dá. Não tem mais fio de bigode. Um livro, um filme ou uma série que seja inspirador do ponto de vista empreendedor. Para mim, é para a gente, né? Talvez o Rogério vai acabar falando a mesma coisa, mas eu sei porque foi um momento de transição importante. Foi um livro que... Não lembro como que surgiu, se a gente se presenteou, mas eu lembro que todo mundo leu esse mesmo livro, chamado Sonho Grande. E foi um momento bem transformador, onde foi quando a gente começou a materializar que seríamos, né, um grupo de fato, não seríamos uma unidade. Me lembro que a gente pensava em ter 4 unidades, eram 4 sócios, uma unidade para cada um ser gestor. E foi com ele que veio o sonho de não seriam 4 unidades, seriam 100 unidades. Então, o sonho, e lá, né, fala inúmeras coisas que fala, mas uma das coisas que fica gravado, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Né? Então, sonhe grande e a gente realmente tem esse sonho de ter 100 unidades. E agora a pergunta puxa-saco. Quem que vocês indicam para estar sentado na cadeira de vocês, batendo um papo com a gente aqui, num Zine Negócios Futuro? Tem um cara que ele merece ser ouvido. É um cara, assim, fantástico, que é o Honório, dono do Assunta. A história desse cara, os aprendizados, é uma pessoa fantástica, merece ser ouvido aqui. Não conheço. Boa dica. Michel. Um papo bom assim, um papo gostoso. Eu colocaria, né, nessa listinha aí o Marcola, né? Também uma pessoa com nível de conhecimento excepcional, um gestor, CEO, né, que teve muitos anos à frente da Flórida, né, uma gigante empresa que é sediada em Juiz de Fora, que muitos podem não saber, porque o mercado dela está ali, você consumia um produto dela, mas se você não sabia desses grandes tô boiando negócios... ainda, não saquei. Quem é nem o que é a Flórida. Vamos lá, fale mais, vamos falar um pouco mais. Manteiga Benfica. Manteiga Benfica. A Flórida ela já até encerrou a operação dela, mas o que eles fizeram com a empresa foi fantástico.
e a experiência dele, né? Ele tem N experiências, mas é um cara executivo assim mesmo, um raciocínio rápido. Marcola. Marcola. Excelentes dicas. Muito boas dicas, muito obrigado. E, senhores, eu gostaria muito de agradecer, começando a agradecer meu co-host hoje, Juliano Neri, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui. Sempre que precisar, Alexandre, pode contar comigo, porque sempre enriquecedor estar junto. É junto dos bons que nós fica melhor, né? Michel e Rogério, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a história de vocês aqui. Em particular ao Rogério Tasca, eu vou fazer um corte pessoal aqui. Quero agradecer a oportunidade que você me deu ao me indicar. Primeiro, a parceria com o Zine, que não é de hoje, né? E segundo, pela oportunidade de me indicar o Rafael Silva, que é o meu personal hoje, que é um cara de um fino trato, inteligentíssimo. Nosso coordenador da Unidade Centro. E está sempre... Ele é um incansável em busca de conhecimento. E melhorias. Ele está sempre atento, ele quer aprender, ele quer saber mais, ele vê uma forma nova de fazer exercício, está sempre incomodado e é dotado de um dom que é o olhar do dono. Ele está ali, ele está me dando aula, mas ele está incomodado se alguém pegou o café e foi com o café para a máquina, porque não pode, tem um lugar para você tomar café na Fibratec. Você, aluno da Fibratec, não vá com seu cafezinho para o equipamento, e também é proibido colar chiclete nos equipamentos. Tá bom? E obrigado demais por essa indicação, pela sua generosidade, que de fato mudou a forma como eu sempre encarei a musculação. Eu consegui, primeiro, ouvir o óbvio a respeito dessa importância da musculação para o nosso dia a dia, para fazer essa poupança para um futuro melhor e mais longevo. E o Rafael foi uma excelente indicação, te agradeço muito por isso, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Está dentro justamente do nosso grande objetivo, até como empresa e como profissional, que é transformar a vida das pessoas. Né? Ao encontrar ele ali, eu até falei, tá mudando muito. Tá marombado. E o Rafael, ele personaliza isso, né? Literalmente. Demais. O amor à profissão, a vontade de evolução constante, a humildade para um aprendizado continuado e esse olhar de dono, de vestir a camisa, né? Então, a gente fica feliz porque é ele quem prepara todos os nossos outros profissionais do centro para estar transformando a vida de mais pessoas. Então, né? Bacana demais. E a você, meu muito obrigado também por estar acompanhando o programa conosco aqui. Se você nos assistiu através do YouTube, lembre-se de deixar aqui o seu like e também se inscrever no nosso canal para que mais conteúdos e mais bate-papos como esse cheguem até você. Ou se você está na academia, está na Fibratec malhando, nos escutando no Spotify, muito obrigado também por seguir aqui a nossa mídia dentro do Spotify e deixar as palavras aí, considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. A gente que agradece assim, o convite, né? E volto ao que eu iniciei falando. A gente fica muito feliz de ser uma empresa de Juiz de Fora, podendo compartilhar com excelência, com pessoas que fazem o mesmo trabalho, né? E está sendo reconhecido, de estar aqui hoje, né? Tá se reunindo com pessoas assim que faz engrandecer, né, a gente como indivíduo, mas também como empresário. Tudo que a gente puder contribuir, né, e doar vai ser algo que a gente vai guardar de fato e vai ficar igualmente agradecido. Eu que agradeço de verdade pelo convite. Chique. E outras oportunidades, vai ter o maior prazer de estar aqui. Massa. É um prazer estar aqui, porque a gente também, como somos da casinha de Juiz de Fora, a gente admira empresas que são daqui e que estão em constante metamorfose para entregar o melhor, né? E o Zine é isso, né? Muito obrigado. Então, assim, é um prazer estar vindo aqui falar sobre negócio. Nós que somos educadores físicos de formação, nos tornamos, né, gestores ao longo do tempo, com o objetivo de entregar realmente a melhora do dia, né, seja qual for o movimento da pessoa, seja qual for o seu objetivo. Então, você está nos dando a oportunidade de falar sobre quase que a nossa criancinha, que agora está adolescente. Né? É isso. Então, é o sentimento que a gente tem realmente, a gente faz isso com coração, com entrega, porque não só somos empresários, mas somos educadores físicos que estão atrás ali do negócio. É isso aí.
não deixe para amanhã o treino que você pode fazer hoje. Gente, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Zine Negócios. Valeu, obrigado.